Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso, estamos na presença do Senhor, onde o Senhor pode contemplar milagres no meio das nossas dificuldades. O milagre no meio das nossas dificuldades. Todos os dias, irmãos, Satanás e seus exércitos estão bramando como um leão para ceifar almas, ceifar vidas. E nós temos essa santa, maravilhosa palavra de Deus, onde nós temos que aprendermos a vivermos com Cristo, a colocarmos o Cristo em nossas vidas todos os dias. Nós temos a casa de Deus, onde aprendemos a palavra, onde estudamos a palavra de Deus, onde o poder do Espírito Santo de Deus nos ativa, nos dá vigor para viver uma vida santa, sem pecado, onde nós podemos buscar a cada dia mais a presença de Deus. Eu queria dizer para você que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Ele tem milagre no meio das suas dificuldades. Vamos ler a palavra de Deus e pedir o poder do Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento nessa palavra, para podermos aprendermos a viver longe do pecado, a viver longe das coisas que a nossa carne, que alimenta a nossa carne, e vivemos através do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus lá em Marcos, livro de Marcos, aleluia, evangelista Marcos, no capítulo 4, aleluia, glória a Deus, a partir do versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. Ele acalma a tempestade. É um milagre no meio das nossas dificuldades. A tempestade que significa uma dificuldade que você está passando. Então nós vamos aprender através da palavra de Deus como é que os milagres do Senhor vai acontecer em nossa vida no meio das nossas dificuldades, ou seja, no meio de uma tempestade. Todos nós enfrentamos tempestade. Em casa, no trabalho, na rua. Há tempestade, de todo tipo de tempestade. Angústia, depressão, perseguição. Todo servo e a serva do Senhor, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, várias dificuldades acontecem. Por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao mundo celestial. Cristo vai vir para resgatar a tua igreja. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Derramou a última gota de sangue. Ele foi moído, ferido, humilhado, cuspido. Fizeram chacota do nosso Jesus. Ele deu o último suspiro. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, há esperança em Cristo Jesus, porque o véu se rasgou e você teve livre acesso aos santos dos santos. Você, meu irmão, você, minha irmã, quando aceita Cristo de coração, com sinceridade, você é co-herdeiro do reino do céu. Se puder glorificar o nome do Senhor, o milagre no meio da tempestade. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35, a palavra de Deus diz assim: E naquele dia, sendo tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como levaram no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Até o versículo 41, versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E eles estavam na popa quem estava na popa? Jesus. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando, disseram: Mestre, não te importa que pereçamos, que morremos? E eles
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquietai-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E assim disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus perguntou para os seus discípulos. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Deus acalma a tempestade. Hoje Deus acalma todas as dificuldades que você está passando, meu irmão. Que você está passando. Através do quê? Através da sua presença. Através da sua palavra. Através da sua integridade. Através do seu arrependimento. Através do seu perdão. Peça perdão. Se arrependa. Volte aos braços do Senhor. Vamos orar? Deus, Pai Santo, Poderoso, lemos agora a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, abençoa, santifica e purifica, Deus, as nossas vidas. Que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração e fazer morada, Deus. E nós precisamos e necessitamos da Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, necessitamos cada momento da nossa vida estar contigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique esse irmão. Prepare o ouvido, a mente, os olhos, o coração dele para escutar essa palavra. Essa oração que eu faço, crendo na vitória em Cristo Jesus. E todos dizem amém, amém, amém. O milagre no meio das nossas dificuldades. Marcos 4, 35, 41. Aquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Hoje Deus te chama, meu irmão. Eu não sei o que você está fazendo, o que você está passando. Hoje Deus te chama. Vamos para o outro lado. Larga o que você está fazendo. Venha comigo. Assim diz o Senhor. Deixando a multidão, eles levaram o barco. E assim como estava, o outro barco também acompanhava. Então, Jesus estava indo, ele, os seus discípulos e vários barcos ao seu lado. Levantou-se um forte vendaval, que significa a dificuldade. Meu irmão, de repente pode aparecer um vendaval em nossas vidas. Hoje está tudo tranquilo. Daqui a minutos, uma grande força, mar terrível, uma dificuldade pode atravessar a nossa vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser alguém da família, pode ser uma injustiça contra você, contra a sua família, pode ser no trabalho. Tem várias dificuldades. Pode ser uma inveja, um olho gordo contra você, pode ser um vendaval, uma dificuldade. Que chega ao ponto, assim, a palavra de Deus diz que as ondas se lançavam sobre o barco tão forte. De repente, eles estavam com Jesus dentro do barco. E de repente, mesmo com Jesus, mesmo você buscando a face do Senhor, as dificuldades podem chegar. Nós aprendemos isso mesmo com Jesus. Ele estava dentro do barco, de forma que o barco estava enchendo de água. O que significa isso, irmão? Sem solução, sem saída, sem aonde ir, o que fazer. Jesus estava na popa, ele estava com eles lá. Jesus estava ali naquele momento, presente ali na popa com os discípulos. Jesus não está, ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eu queria dizer para você, com toda dificuldade que você está passando no seu lar,
toda dificuldade que você está passando na sua casa, ou até mesmo fazendo a obra de Deus. Quantos servos e servas de Deus desistem da obra de Deus, viram as costas, param de pegar no arado por causa das dificuldades, por causa das tempestades. Os discípulos fizeram uma coisa que nós temos que fazer: acordaram e clamaram Jesus. Acorde Jesus agora, clame Ele. Clame Jesus. Por essa dificuldade que você, por esse socorro que você está passando. Eles falam assim: mestre, não te importa que morramos? Eles perguntam a Jesus. No meio dessa dificuldade, pergunte ao Senhor agora: Deus, me ajuda. Não estou aguentando segurar esse fardo. Está pesado, está difícil. O pecado vem todo, bate na minha porta. As dificuldades financeiras, essa doença não sara. Queria dizer que Jesus, no versículo fala assim, ele se levantou imediatamente. Jesus se levanta imediatamente. Não importa o que você, a dificuldade que você está, o que está acontecendo. Jesus olha e repreende o vento. Quer dizer, repreende a dificuldade. A palavra de Deus diz que Jesus disse ao mar: aquietai-vos. Qualquer potestade, principados, príncipes desse mundo, da treva, pode ser a bebida, pode ser o cigarro, pode ser a palavra maledicência, a inveja, qualquer espírito maligno. Jesus fala assim com eles: aquietai-vos, acalma-se, quer dizer, retire-se. O que acontece? O vento se aquietou e fez completa bonança. Eu queria dizer, no meio da sua dificuldade, a bonança vai chegar. A alegria vai chegar. Se é na família, se é no trabalho, se é na sua igreja, na casa de Deus, a bonança vai chegar. Aleluia. Então, ele disse, hoje Jesus pergunta: por que vocês estão tão com medo? Você tem medo de quê, meu irmão? Você tem medo de quê, minha irmã? Hoje Jesus pergunta: qual o seu medo? O que está passando? Qual dificuldade? Jesus faz outra pergunta: ainda não tem fé? Deus pergunta se você tem fé. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé? Essa fé sua está fraca. A fé é o firmamento daquilo que não se vê e não se toca. Mas nós cremos. Você tem que ter uma fé inabalável. Uma fé que supera qualquer desafio, qualquer dificuldade. Eles estavam apavorados e diziam uns para os outros. O que eles presenciaram? Quem é esse que até vento e mar lhe obedeceram? O vento e o mar. A tempestade que surgiu naquele momento significa as nossas dificuldades em nossas vidas. O milagre no meio das dificuldades. Essa passagem nos apresenta cenas vividas e poderosas. Coisas que nós vamos viver na obra de Deus. Coisas que nós vamos vivenciar na obra de Deus. Coisas poderosas. Porque Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. Jesus, após um dia intenso de ensino, Jesus estava ensinando. Nos versículos anteriores, Jesus estava ensinando. Ele ensinou a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente, a parábola da cadeia, ensinamentos profundos. Jesus não parou no livro de Marcos, capítulo 4, todinho, a palavra do semeador. Jesus ensina a respeito de família. Foi dias exaustivos de lições, eles estavam aprendendo com o Senhor.
Ele está no barco com os discípulos naquele momento da tempestade, das dificuldades. O convite, vamos para o outro lado, já carrega uma promessa implícita de chegar a um destino. Qual o destino que você quer chegar com Cristo? Qual lugar que você deseja? O mar da Galileia, a tempestade repentina e violentas sempre acontece. Como em nossas vidas, dificuldades repentinas acontecem. A crise chega de forma avassaladora em nossas vidas. Tudo muda. O cenário muda completamente. As coisas mudam completamente. O barco está cheio de ar, quer dizer, a nossa vida está cheia de problemas. O perigo, ele é real no nosso dia a dia. Não tem como evitar, ele é iminente em nossas vidas. E aonde está Jesus? Ele está dormindo? Para os discípulos, aquela paz no meio do caos parecia que Jesus estava tratando ele com indiferença, estava dormindo. Eles fizeram um grande clamor: não se importa que morramos, Senhor. Estavam desesperados no meio da dificuldade. É um grito de todo o coração com turbulência, que se sente esquecido de Deus. A resposta de Jesus, que nos cerne o milagre. Aleluia. Então, Jesus não faz uma oração longa. Ele, de repente, ele ordena que o mar e o vento se cessem. Ele trata as forças da natureza como se fosse entidade demoníaca. E simplesmente, imediata, que cessa aquela dificuldade, aquela tempestade que eles estavam passando, mostrando o seu absoluto domínio sobre a criação. Eu queria dizer, Jesus tem todo o domínio. Jesus tem todo o poder em tudo que está acontecendo em nossas vidas. A bonança do Senhor na sua vida, meu irmão, ela é completa, ela é instantânea, é imediata. O milagre não foi apenas a cessão da tempestade, mas a revelação da identidade de Cristo em nossas vidas. Você tem que enxergar o poder de Deus na sua vida. Deus tem uma promessa para você. Deus tem um milagre na sua vida. Você tem que aceitar Jesus como seu único Salvador. Aquele a quem que o vento e o mar obedecem. O próprio Deus encarnado. Esse é Cristo Jesus. A pergunta final de Jesus: por que vocês estão tanto com medo? Por que esse medo entra no meio de nós? Por que essa dúvida gera em nosso coração? É porque nos falta fé. Você precisa ter fé. Fé que é essa palavra. Cada lida, cada letra, cada vírgula dessa palavra é a verdade em Cristo. É o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na sua vida. O medo deles não estava naquela tempestade, mas em achar que Jesus estava totalmente perdido dentro daquele barco. Estava sem controle dentro daquele barco. A fé é a ausência de uma tempestade, mas a presença de Cristo na tempestade. Eu queria dizer, no meio dessa dificuldade, Cristo está com você. Cristo está totalmente no controle. Basta você entregar sua vida a Cristo. Querido irmão, querida irmã, o milagre no meio da dificuldade. Vamos ver 3 lições que podemos levar para o nosso coração e vivermos esta palavra. O milagre no meio da dificuldade. Primeira lição: a presença de Jesus no barco não imuniza contra as dificuldades que passamos. Mesmo quando nós aceitamos Cristo, mesmo nós fazemos as coisas certas, não pecamos, não brigamos com o nosso irmão, com o nosso próximo, não desejamos mal para ninguém, não iramos, não blasfemamos contra o Senhor, não envergonhamos a casa de Deus, as coisas do Senhor.
nós não estamos imunizados das dificuldades de nossa vida. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Quer dizer, desde quando Jesus começou a ensinar aqui na palavra, a cada parábola que ele ensinou, os discípulos estavam com ele. E mesmo assim eles enfrentaram uma tempestade, uma dificuldade. Eles foram atingidos por uma dificuldade. O que nós aprendemos com isso? Mesmo nós andando certo, nós não estamos imunes das dificuldades que acontecerem em nossa vida. Muitas vezes pensamos que servir a Deus é uma garantia da vida tranquila. Não, irmão. Você não vai ter uma vida tranquila servindo a Deus. Você não vai ter uma vida sem problemas. Vai ter problemas e vai ter uma vida tormentada. Porque a palavra de Deus diz, no mundo haverá as aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu. Com apenas uma palavra, ele cessou aquela tempestade. Essa passagem nos ensina que dificuldades virão todos os dias. Gigantes aparecerão todos os dias em nossas vidas. A diferença não é a ausência da crise, mas a presença de Cristo na crise. Eu queria dizer, na sua dificuldade, não abandone Jesus. Não desista de fazer a obra de Deus. Não desista de estar com Cristo sempre, todos os dias. Coloque Jesus dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. O barco pode balançar, mas ele não vai afundar. Seu barco não vai afundar porque Cristo está com ele, está com você. O Senhor da criação está dentro da sua vida. O milagre no meio das dificuldades. Segunda lição que aprendemos nos versículos que lemos. O clamor da fé, mesmo que imperfeito, mesmo com dificuldade, alcança o coração de Deus. Queria dizer, do jeito que você está, irmão, de tudo que está acontecendo na sua vida, hoje, Jesus, Criador do céu, da terra, do ar, de tudo, venha como está. Ele te chama do jeito que você está. Jesus não está perguntando o que você fez. Jesus não está querendo saber das suas habilidades. Jesus não quer saber se você é capaz ou não. Se você tem possibilidade de fazer aquilo ou não. Ele está te chamando do jeito que você está. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar força. Os discípulos clamaram uma mistura de fé, né? Na hora que foram falar com Jesus, e aquele desespero. Não te importas, né? Quer dizer, a gente acredita em você, mas nós somos desesperados. É aquela fé imperfeita. Mas ela alcança o coração de Deus. Eu queria dizer para você isso. Talvez as pessoas te falam que você não tem muito valor. Talvez as pessoas não se importam com você, mas Jesus se importa. Eles sabiam quem recorrer. Eles conheciam Cristo. Mas mesmo sem entender completamente, Deus não exige uma oração perfeita. Teologicamente impecável para agir. Não, Deus não exige. Ele responde a um clamor sincero, aqui, ó, do seu coração. Um quebrantamento, você precisa ter esse quebrantamento. E ser totalmente, irmão, eu disse totalmente dependente de Cristo. A sua turbulência, clame ao Senhor, grite ao Senhor. Aleluia. Não importa quem está do seu lado. Não importa o que está acontecendo. Leve a sua angústia até Cristo. Leve os seus problemas até Cristo. Ele prefere um grito de desespero dirigido a Ele, diretamente a Cristo, do que um silêncio orgulhoso que se afasta de Cristo. O milagre do meio da tempestade. Terceiro e última lição. O maior milagre não é a abundância de nossas vidas. Não é as coisas boas que estão acontecendo. Não é o maior milagre, mas a revelação de quem é Jesus na sua vida. Você é a imagem e semelhança de Cristo. O maior milagre na sua vida é todas as pessoas que chegarem perto de você, aonde você for, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, as pessoas veem Cristo na sua vida.
você poder glorificar o maior milagre. Não é a abundância, não é as coisas que você tem, as coisas que você faz. É as pessoas reveladas, ver a revelação de Cristo na sua vida. O milagre visível foi a tempestade acalmada. Aquilo ali foi visível. Mas o milagre invisível e eterno foi a pergunta que ecoou o coração deles. Quem é este? Quem é este que faz esse milagre? A abundância temporária, as dificuldades da vida voltarão. Aquela tempestade acabou, mas ela vai voltar. Vai aparecer outras dificuldades em nossas vidas. Mas conhecer aquele que tem autoridade sobre todas as dificuldades físicas, emocionais e financeiras e espirituais em nossas vidas. Entregue todas as suas dificuldades físicas, todas as suas dificuldades emocionais e financeiras e espirituais a Jesus Cristo. É a verdadeira âncora da nossa alma. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. O objetivo final de Deus não é apenas dar coisas boas para nós, mas se revelar o nosso Deus soberano e bom em nossa vida. O milagre no meio da tempestade. Querido irmão, querida irmã, nossa vida na casa de Deus não é sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a navegar nela com Jesus no barco. Você tem ido à casa de Deus, você tem aprendido a palavra de Deus para poder navegar esse barco com Cristo, para conseguir vencer todas essas dificuldades. É sobre edificar a nossa fé que eu estou falando. Quando a gente edifica a nossa fé, ela nos traz tranquilidade no meio das dificuldades, nos dá autoridade daquele que comanda as dificuldades, que é Cristo. Crescemos no meio de várias tempestades, de várias dificuldades. Mas o vento vai sempre acalmar de todo o vendaval que vem em nossas vidas. Precisamos depositar o único que pode dizer aquietai-vos, que é Cristo. Aquela situação. Hoje a palavra de Deus diz para mim e para você. Jeremias capítulo 30, versículo 22 diz assim: portanto, assim diz o Senhor para mim e para você. Recebe essa palavra, irmão. Se clamarem a mim e responderei, e na angústia em que estiverem, eu ouvirei e o livrarei. Jesus te livra agora, irmão, de toda dificuldade, de toda tempestade. E assim vocês serão o meu povo, você é o povo de Deus. Quando você aceita Jesus, você faz parte. O véu foi rasgado na cruz do Calvário. Quando Jesus deu o último suspiro, quando Jesus fez assim, ó, aqui está o véu, irmão. O véu fez assim, ó, ele se rasgou. E você teve direito a colocar a planta do seu pé no Santo dos Santos, nos lugares celestiais. E eu serei o Deus de vocês, o milagre no meio das dificuldades. Talvez hoje você esteja com essa dificuldade. Mas hoje vai ser diferente na minha vida e na sua vida. A dificuldade do pecado, da culpa. A dificuldade nos traz uma solidão. A dificuldade nos traz um vazio. Você se sente num barco da sua vida e está prestes a afundar. E não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe a quem procurar. Porque é muito problema. É muito vento. É muita água que está chegando. A mesma voz diz, vamos para o outro lado. Hoje Jesus está, escute essa voz, vamos para o outro lado. Assim Jesus falou para os seus discípulos. Hoje Jesus te chama para entrar no barco novamente. Se você largou, se você virou as costas para a obra de Deus, se você está ausente das ordenanças do Senhor, hoje Deus manda você entrar dentro do barco com Ele, para fazer a travessia da morte que você está vivendo para uma vida,
do desespero que você está vivendo para uma paz. Assim diz o Senhor para mim e para você. Jesus não está dormindo. Ele está te aguardando de braços abertos. Ele está pronto para acalmar a maior insuportável dificuldade que você está passando. O que há dentro da sua alma, meu irmão? Hoje Jesus pergunta: o que está acontecendo? Você está afastado da obra de Deus? Você está afastado da casa de Deus? Ele quer fazer morrer todas essas dificuldades. Pegue esses fardos e entregue para Jesus. É o fardo do pecado. Ele vai te dar abundância completa. Jesus está pronto para te dar a sua salvação. Ele fez isso lá na cruz, levando para sobre si todas as nossas culpas e dando em troca a tua paz. Quer ter paz? Entregue seu fardo para Cristo. Os milagres no meio da dificuldade. Se você quer que Jesus entre no barco da sua vida hoje, repita comigo, com o coração aberto, com o coração aquebrantado. Senhor Jesus, repita comigo, eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Fala com bastante firmeza, eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Eu clamo a Ti agora, clame ao Senhor agora. A minha vida está turbulenta, mas eu preciso do Teu milagre. Entregue sua vida a Cristo. Chame, entre no meu barco, perdoa os meus pecados, acalma a tempestade que está dentro desse meu coração, está dentro de mim. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Fale agora. Eu recebo como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está sendo salvo agora. Se você fez essa oração, você acaba de receber o maior milagre da sua vida. Venha até Cristo. Abrace. Jesus vai te ajudar a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus, num ato de fé, eu entrego esse irmão, essa irmã em tuas mãos, Deus. No meio das suas dificuldades, ele entregou a sua vida a Cristo. Ele se rendeu a Cristo agora. Deus, em nome de Jesus, que te abençoa. Santifique e purifique a vida do irmão. Acalma, Senhor, essa tempestade, essa fúria desse vento na vida do irmão, na casa do irmão, no lar do irmão, no trabalho, aonde ele for, Deus. Senhor, em nome de Jesus, estou repreendendo toda perseguição, toda palavra maldita, toda macumbaria, toda feitiçaria contra a vida e da família do irmão. Em nome de Jesus, estou repreendendo agora, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está no barco conosco. Eu creio, Senhor, que o Senhor morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia por mim e por todos que estão escutando essa oração. Receba, meu irmão, a graça e o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Um milagre no meio da sua dificuldade. Vai vir dificuldade. Vai vir gigantes na sua vida. Mas não desanime, não desespere, porque Cristo, Jesus, está no barco conosco. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.